Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 551 – Borrando de medo. A percepção do Ansem aumentou, desde que começou a aprender o Sutra Dongguan. Quando entrou no modo respiração suprema, suas células foram capazes de respirar livremente, independentemente do nariz e dos pulmões, o que era algo bem especial. Anteriormente, seu ritmo respiratório havia afetado seu desempenho e sua capacidade de canalizar energia, mas agora Ansem estava muito mais livre, já que não precisava se preocupar em respirar e nem em ficar sem fôlego. Por causa dessa curiosa habilidade que aprendeu por meio do Sutra Dongguan, sua capacidade de inspecionar e analisar o campo de batalha melhorou grandemente, podia até perceber cada detalhe minúsculo. Nem um único movimento e nem uma única respiração podia escapar da atenção dele agora. Sem precisar se preocupar com os próprios ritmos corporais, podia até perceber os dos outros agora. Mesmo sendo cercado, poderia entrar e sair livremente do cerco. Cada passo que dava estava entre o ponto cego de alguém, podia desviar para lugares que não podiam alcançar, tirar vantagem de um único mau posicionamento e manipular inimigos até ficarem exaustos. Era uma adrenalina incrível para Ansem poder fazer essas coisas, a sensação era como entrar no modo Deus. Com sua grande capacidade de perceber os eventos que se desenrolavam, era como se estivesse assistindo batalhas do alto. Se isso fosse comparado com uma peça de xadrez, agora ele era o próprio jogador com tudo estando sob controle. Os 6 evoluídos ficaram frustradíssimos, porque estavam tentando impedir o avanço do Ansem, mas ele só pisava no ponto exato em que era desfavorável para eles. Quando um acreditava que seu companheiro ia avançar para impedir Ansem, o outro também estava pensando o mesmo. E quando nenhum dos dois agia, ele já deixou ambos comendo poeira. Era uma cena incrível, como se os 6 evoluídos estivessem ajudando Ansem em segredo. Mas essa era a vantagem e o benefício fornecidos pelo Sutra Dongguan. Tudo era claro como vidro, e cada situação podia ser lida como um livro. O Sutra oferecia os poderes dos deuses e demônios e quem se tornasse um transcendente teria posse. Ansem ainda não era um transcendente, mas isso não importava neste momento. Seus oponentes eram mais fracos do que ele, o que significava que podia ler a mente deles com facilidade. Como resultado, ele era imparável. Vendo que as 6 elites foram incapazes de parar o avanço do Ansem, Deus Negro sentiu um calafrio na medula espinhal. Seu inimigo jurado estava totalmente diferente da última luta, e Deus Negro começou a sentir um medo perverso tomando conta a cada aproximação dele. "Matem ele!" Deus Negro gritou, enquanto recuava. Ele não tinha ideia do porquê, mas sentiu calafrios quando olhou nos olhos do atacante feroz e solo, então começou a recuar ainda mais, não se atrevendo a enfrentar Ansem em um combate direto de 1 contra 1. Os 237 evoluídos estavam fortemente armados e trabalharam juntos para cercar Ansem, formando uma parede de lanças, que encarava o inimigo como picos escarpados de uma cordilheira. As pontas das lanças eram conectadas como uma rede de armadilhas, que subiam e desciam como as ondas do mar, como se pudessem destruir uma montanha se assim quisessem. As pessoas no abrigo das deusas ficaram estarrecidas. Parecia que o exército do Deus Negro era talentoso e possuía uma estratégia unificada, eles não eram um grupo composto de mercenários e capangas descartáveis. Fazer uma formação como essa não era algo que qualquer exército comum fosse capaz, então era óbvio que receberam um treinamento muito rigoroso, caso contrário, essa cooperação perfeita não seria possível. Yen Li estava esperando ao lado dos outros, enquanto observava o campo toda nervosa. Com as habilidades de batalhas do inimigo, a vitória sobre eles era algo que nem mesmo um bando de elites resistentes conseguiria resistir, então sua ansiedade pelo bem-estar do Ansem ficou ainda maior. Ansem estava enfrentando um exército altamente treinado, sem dúvidas, qualquer ataque seria inútil, a menos que fosse forte o suficiente para virar o jogo.
Os evoluídos do exército do Deus Negro possuíam índices de aptidão física bem impressionantes, então seria preciso alguém cujo índice fosse várias vezes maior para poder virar a maré. O inimigo era como uma máquina bem lubrificada com as engrenagens girando perfeitamente sem um único empecilho. Se a velocidade e o poder do Ansem não fossem esmagadores o suficiente, a máquina não poderia ser parada. Mesmo que conseguisse eliminar alguns deles, havia uma alta probabilidade de ser morto pelos outros da formação. Ansem não estava usando nenhuma armadura de modo que seu corpo inteiro estava exposto e indefeso, então sobreviver a um campo de batalha em tais condições era um esforço perigosíssimo. Ele estava usando apenas uma roupa de combate tradicional que era padrão na aliança. Só que, subitamente, isso mudou, porque uma armadura vermelha apareceu do nada e cobriu todo o seu corpo. Seu cabelo curto cresceu virando cachos loiros e longos, seus olhos brilhavam com a cor dourada e uma coroa de rubi apareceu na cabeça para decorar sua nova aparência. Após sua repentina transformação na Rainha Fada, o mundo inteiro pareceu desacelerar na visão dele. As lanças vindas em sua direção eram como flechas desacelerando. Ele dançava como uma borboleta ou, de forma mais ameaçadora, como um morcego selvagem no escuro. Seu corpo se moveu incrivelmente rápido, conseguindo abrir caminho entre os soldados e suas lanças, de modo que criou uma abertura nas fileiras da formação de ataque e avançou na direção do Deus Negro depois de destruir a formação. Cada evoluído que ficou para trás ficou confuso. A posição que Ansem escolheu para avançar era estranha para eles. Parecia que estava indo em outra direção, mas, quando se viraram para olhar, ele estava de volta ao ponto de partida. Sempre que queriam atacar, Ansem já tinha sumido. Ele era imparável como esses poderes divinos. Os evoluídos do campo de batalha ficaram frustrados e perdidos. Deus Negro caiu no fundo do poço, sem conseguir acreditar que sua formação, composta por mais de 200 evoluídos, fosse incapaz de impedir o avanço do Ansem, portanto, ficou com medo. O poder do Ansem atingiu um grau tão alto que chamar de forte não era mais adequado, nem parecia mais um humano. Matem ele! Deus Negro gritou enquanto continuava recuando, seu coração parecia ter sido espetado com gelo. O desempenho do Ansem era muito assustador, e, por causa disso, Deus Negro não tinha mais coragem de lutar contra seu inimigo mais odiado. Os 6 evoluídos mais fortes que ficaram para trás correram de volta e alcançaram Ansem, que agora estava um pouco além da formação e indo atrás do Deus Negro. Suas lanças eram como dragões e suas espadas eram como raios. Havia 2 elites agora bloqueando o caminho dele, ambos soldados ativos. Eles sabiam bem que precisavam capturar o inimigo. Não importava o quão forte Ansem fosse, ainda estava sozinho. Sob a forte pressão da formação, era apenas uma questão de tempo até que se cansasse. Contudo, se Ansem fosse capaz de avançar e matar Deus Negro, então o exército entraria em colapso. Afinal, seria inútil sem um líder. Ansem pulou bem alto e dançou perante as espadas e lanças dos inimigos, saltando em direção ao Deus Negro. Matem ele! O rosto do Deus Negro ficou branco como uma folha, era perceptível o medo na sua voz. Os 4 evoluídos ficaram felizes, porque suas armas de alma de besta agora estavam visando o inimigo de 4 direções diferentes. Agora que Ansem estava no ar, a única maneira de evitar os ataques era se de repente criasse asas e começasse a voar. Só que não surgiram asas, então se aproximaram dele. Vendo Ansem começando a descer, as espadas e lanças se prepararam para acertar. Ao lado dos 4 evoluídos, muitos outros estavam preparados para espetar Ansem na hora do pouso, onde ficaria realmente indefeso se caísse na armadilha deles. Capítulo 552 Decapitando o inimigo diante de todo o exército. Ansem começou a pisar no ar, como se existissem escadas invisíveis. Seu corpo, que parecia pronto para descer, começou a subir mais uma vez, e estava atrás do Deus Negro novamente como um projétil no ar. Todos ficaram estarrecidos, porque a capacidade de conseguir impulso no ar para poder pular novamente era extraordinária, então não conseguiram acreditar no que estavam vendo.
O passo celestial da família Shan não era tão eficaz quanto 7 sinuosidades, que reunia a força do próprio ar 7 vezes, mas ainda era suficiente para Ansem alcançar o alvo. Deus Negro era duro de roer e sabia que agora era tarde demais para fugir, quando viu Ansem voando em sua direção. Até podia estar com medo, mas, mesmo assim, rugiu e se metamorfoseou em um macaco, cortando violentamente o oponente. Morra! Deus Negro gritou, enquanto sua espada longa e preta desapareceu na velocidade da luz e reapareceu diretamente na frente do rosto do Ansem. A segunda aceleração da adaga Tornado foi o mais rápido possível. Por meio do poder concedido pela transformação símia, seu poder alcançou um nível tão inacreditável que o golpe de espada foi rápido demais para ser testemunhado pelo olho humano. Dom! Vendo sua espada preta aparecer tão perto do rosto bonito do Ansem, que parecia pertencer ao Apolo, Deus Negro sentiu subitamente uma dormência no braço. No meio do corte, sentiu que seu braço não podia mais ser controlado. A espada cortou visando o rosto do Ansem, produzindo um traço de sangue, e alguns fios de cabelo dourado também foram cortados e levados pelo vento. Ansem usou sua mão para bloquear a adaga Tornado do Deus Negro, mesmo que ninguém tivesse conseguido ver como, devido à velocidade com que os eventos se desenrolaram. Quase ao mesmo tempo, a outra mão do Ansem realizou uma ação totalmente diferente, tomando a forma de uma lâmina e brilhando como um relâmpago. Sem aviso, avançou como o ataque de um assassino fantasmagórico. Deus Negro queria retrair o braço para atacar de novo, só que percebeu que sua visão começou a falhar. O rosto de Ansem parecia ter ficado mais longe, e ele sentiu como se estivesse voando, juntando-se ao inimigo no ar. Para Deus Negro tudo isso parecia bizarro. Em sua visão, ele agora viu um corpo familiar, revestido de armadura preta, que estava montando um lobo preto, mas não tinha cabeça. Do toco do pescoço, uma fonte de sangue jorrou. Plupo. Deus Negro ficou horrorizado com os olhos quase saltando das órbitas, a boca ficou arregalada e o sangue jorrou, deixando a área encharcada de sangue escarlate. O campo de batalha ficou em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam agora fixos na cabeça voando, e todos pareciam surpresos, incapazes de entender o que estavam vendo. O mestre do abrigo Deus Negro, o homem mais forte nos campos de gelo, o guerreiro que possuía a adaga demoníaca que desaparecia. Sua cabeça foi decepada por uma mão no meio da formação do seu exército, o que deixou todos abalados e perturbados. Como se todos estivessem congelados, tudo o que podiam fazer era olhar para o homem loiro que parecia um deus. Aventurando-se na batalha sozinho e matando o líder Deus Negro entre centenas de soldados, ainda mais com tanta facilidade, Ansem agora tinha reputação suficiente para instilar medo em todos que ouviam seu nome. Os guerreiros que ainda estavam no campo de batalha acreditavam que ele era um demônio ou um deus, e rapidamente se renderam. Não! Nem ferrando! Jutin ficou de boca arregalada e, por mais que tentasse, não conseguia fechar. Dos 6 evoluídos com um nível de aptidão superior a 100 e dos 237 evoluídos de elite presentes, nenhum foi capaz de parar Ansem. Eles praticamente permitiram que cortasse a cabeça de um com mais de 100 pontos de aptidão física com as próprias mãos, ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. O rosto da Yangman Li corou de entusiasmo, e seus lindos olhos brilharam, enquanto seus batimentos cardíacos aceleraram. Até mesmo ela teve dificuldade para acreditar que Ansem conseguiu matar o Deus Negro desse jeito em uma situação tão desesperadora, fazendo com que a formação inimiga não tivesse praticamente nenhum efeito nele. Ele só acenou a mão e decepou o inimigo de um jeito limpo e rápido, como uma faca tramontina. Que poder inacreditável! Não é à toa que ele é herdeiro do treinador An. Tio King parecia espantado enquanto falava. As pessoas que queriam abrir o portão ficaram boquiabertas, sem conseguir acreditar que Ansem havia conseguido avançar numa elite tão poderosa, mesmo sendo cercado por um exército enorme, e depois decapitar o inimigo, tudo acabou em 2 ou 3 minutos. Aquelas poucas pessoas sentiram um calafrio no pescoço e acabaram passando a mão ao redor para sentir.
Ficaram com medo de serem decepados assim que Ansem retornasse e descobrisse sobre o comportamento deles. Muitas começaram a correr em direção ao teletransportador, dominadas pelo medo. Ansem conseguiu cortar a cabeça de alguém como se fosse um jogo no meio de um exército enorme. Aqueles que reclamaram não eram protegidos pelo abrigo e nem eram elites para se defenderem sozinhos. Eles cambalearam diversas vezes, enquanto se dirigiam ao teletransportador. Muitos tropeçaram em si mesmos antes de chegarem lá, e era uma cena engraçada ver esses reclamões agindo como palhaços, todos tentando desesperadamente escapar enquanto cambaleavam. Levaria bastante tempo até que algum deles ousasse mostrar o rosto no abrigo novamente. Não seria estranho se tivessem pesadelos com uma cabeça ensanguentada voando no ar, como um trauma desse dia. Os 6 evoluídos supremos permaneceram congelados. Eles já testemunharam diversas pessoas fortes ao longo de suas experiências, mas isso estava num nível em que jamais presenciaram. Um único homem, alvejando a cabeça do inimigo como um foguete, conseguiu dançar e passar por um exército a fim de chegar ao seu objetivo. Foi o exército deles. Eles ficaram congelados e abandonaram qualquer pensamento de lutar. Podiam até ter seguido o comando do Deus Negro, mas só porque foram enviados pela Aliança a serviço, então não tinham nenhuma afeição por ele. Contudo, agora que Deus Negro literalmente perdeu a cabeça, não possuíam mais obrigação de lutar por ele. Além do mais, não conseguiam parar de rever a cena do Ansem se esquivando e pulando pela força inteira para matar o Deus Negro, até sentiram calafrios enquanto essas imagens se repetiam. Os 6 ficaram parados e os outros evoluídos comuns não se moveram também, já haviam se rendido completamente. Ansem, só seguimos as ordens do Deus Negro, um evoluído falou em meio ao silêncio. Seguimos a ordem dele, só isso. Não temos nada contra você. Agora Deus Negro está morto e não temos nada a ganhar com mais combates. Podemos acabar com tudo agora e pedir uma trégua? Vocês atacaram meu abrigo e agora querem acabar tudo com palavras? Ansem disse com frieza. Talvez você não tenha vantagem se formos lutar por nossas vidas, outra elite respondeu. Ainda assim, sua voz tremia com o desejo óbvio de fugir e não ser forçado a se envolver com Ansem. Já que estão aqui, se decidam logo. Se quiserem lutar, então vamos até o último homem ficar de pé. Se não, então se juntarão ao meu exército das deusas. Vão todos seguir as minhas ordens, enquanto lideram um ataque para destruir o abrigo Deus Negro. E serão todos recebidos no meu exército. Ansem os encarou com alegria. Os evolutivos soaram como se estivessem hesitando, porque já estavam com medo, e vendo o Ansem de aparência divina, a última coisa que queriam era lutar contra ele. Podia haver mais de 200 evoluídos, mas ainda não ficaram confiantes. Mas se render e tomar o abrigo Deus Negro era outra história, pois ficaram com medo das consequências oriundas do principal líder deles na aliança. Eu conheço Dong Lin, podem todos se registrar comigo quando voltarem. Ansem já sabia muito dos negócios e assuntos do Deus Negro, porque Tang Zenliu contou, então sugeriu essa saída. Não hesitaram mais depois que ouviram isso, sendo verdade ou mentira, Ansem já havia dado uma razão para não lutar. Dominados pelo medo, a última coisa que queriam fazer era lutar. Estamos dispostos a nos juntar ao abrigo das deusas e seguir a sua liderança, vários evoluídos falaram em uníssono. As pessoas do abrigo das deusas ficaram surpresas, pois tudo aconteceu bem rápido. Eles estavam desejando guerrear há alguns minutos, mas estavam agora cedendo ao comando do Ansem. Aos olhos deles, o poder do exército Deus Negro ainda era forte. Não era como se não pudessem revidar, então por que cederam tão prontamente? Capítulo 553 O Homem Lendário nos Campos de Gelo. O abrigo Deus Negro estava agora sob nova administração da noite para o dia, o que foi uma notícia que surpreendeu a muitos. Além disso, mudou o nome para Abrigo das Deusas. A mesma mudança de nome ocorreu também com os outros ramos do abrigo. Ninguém fazia ideia do que aconteceu e por que tudo mudou do nada. Por causa disso,
diversas pessoas quiseram confirmar os rumores pessoalmente, de modo que descobriram as respostas rapidamente encontrando um evoluído que antes pertencia ao abrigo Deus Negro. E, a partir de agora, o nome do Ansem se espalhou por todos os cantos do campo de gelo durante da noite para o dia. Do outro lado da montanha nevada, Deus Negro levou mais de 300 evoluídos, sendo 6 deles com aptidão física acima de 100, para atacar o abrigo das deusas. Quando o fim já estava determinado, Ansem conseguiu decapitar sozinho o Deus Negro passando pela proteção do cerco do exército. Então ele assumiu cada ramo do abrigo Deus Negro na noite. Você sabia que Ansem tem 2,5 metros de altura e é todo bombado? Ele tem o físico de um monstro. Deus Negro levou 3.000 elites com ele, e eles lutaram por 3 dias e noites. E sabe o que mais? Ansem não saiu nem com um arranhão. Tem certeza? Ouvi falar que foi um exército de 30.000 soldados que partiu para atacar Ansem. E ele matou sem esforço 10.000, o que deixou os rios vermelhos de sangue. Além disso, os cadáveres empilhados formaram uma montanha, e isso foi depois de encher um desfiladeiro. Quando tudo acabou, todos do exército Deus Negro foram mortos, então o abrigo deles teve que se render. Do que vocês estão falando? Ansem é uma gostosa do caralho. Sem chance. Como é que Ansem pode ser uma mulher? É um nome de homem. Bem, tem coisas que vocês não sabem, então é normal pensar assim. Como posso dizer, existe uma história emocionante no meio de tudo. E era tudo sobre mim. Ansem e eu costumávamos ser vizinhos, e poucas pessoas sabem disso, mas antigamente. As lendas sobre Ansem nos campos de gelo perderam rapidamente o controle. Mas, apesar das constantes adições às histórias que foram contadas, uma coisa permaneceu constante: Ansem conseguiu conquistar o abrigo Deus Negro em uma noite. Os verdadeiros guerreiros, como Li Xinglun e Felipe, tiveram dificuldade de acreditar no que havia acontecido quando ficaram sabendo. Foi mais chocante para eles ouvir isso do que se Ansem tivesse conseguido matar 30.000 evoluídos com um único tapa. Matar pessoas era fácil, mas conquistar território era dificílimo. E ouvir que ele conseguiu conquistar todo o território do Deus Negro era bastante assustador. A razão pela qual Ansem conseguiu se apropriar do abrigo Deus Negro sem esforço foi por causa da ajuda fornecida pelo Tanzhenliu, que disse antes que ajudaria Ansem a tomar o controle se conseguisse matar o Deus Negro. Ansem decidiu tentar logo, então pediu a ajuda do Tanzhenliu. Se ele fosse capaz disso, então Ansem não teria nenhum problema em reivindicar a propriedade do abrigo Deus Negro. Se não pudesse, então só recorreria a saquear e tomar o que fosse possível, porque era uma tarefa difícil tomar conta de abrigo sem ter pessoas suficiente, enquanto saquear o local poderia ser frutífero. No final, Tanzhenliu realmente conseguiu cuidar das pessoas que anteriormente apoiaram Deus Negro. Eles colocaram um ponto final nessa história e permitiram que Ansem tomasse posse completa do abrigo Deus Negro. Li Xinglun e Felipe estavam agora a caminho do abrigo Deus Negro a fim de confirmar com seus próprios olhos as notícias que os deixaram céticos. Os membros antigos do abrigo Deus Negro estavam mais ilesos, agora seguindo a liderança do Ansem. Mesmo os dois não estando feridos, ainda ficaram atordoados com o que viram. Ansem não planejava unir os campos de gelo, já que não benéfico. Afinal, as pessoas sob o seu comando não eram realmente seus subordinados, e não tinha soldados suficientes para controlar todos os abrigos dos campos de gelo. Agora, o que Ansem mais queria era encontrar uma maneira de fazer uma aliança com Li Xinglun e Felipe para atacar o abrigo real, todos os 3 como aliados. Afinal, seria impossível conseguir tal feito sozinho. Li Xinglun e Felipe ficaram aliviados porque Ansem não estava interessado em se tornar um rei autoimposto nos campos de gelo. De qualquer forma, ele ganhou vários benefícios com o abrigo Deus Negro. Além de receber toda a renda de lá, ainda teria acesso às informações já obtidas por eles. Havia muitas criaturas de linhagem sagrada residindo nos campos de gelo, porque o abrigo Deus Negro não tinha capacidade de eliminá-las. Mesmo assim,
ainda registraram uma grande quantidade de informações úteis sobre elas. Informações que custaram muito sangue, suor e lágrimas. Sem falar da vida de vários. O esforço feito por muitas gerações para coletar essas informações era bem notório, visto que levaria incontáveis anos para uma única pessoa coletar e armazenar tantas informações. Parece que o campo de gelo é o lar de um monte de criaturas de linhagem sagrada. E, pelo visto, não temos recursos suficientes para eliminar todas. Ansem vasculhou o escopo das informações e decidiu caçar algumas para tentar arrumar mais algumas almas de besta. Mesmo que tivesse aprendido a habilidade dupla esvoaçada, ainda precisava de 2 espadas de linhagem sagrada. Caso contrário, não importaria quão forte fosse sua habilidade, ainda seria impossível lutar contra os espíritos gêmeos e sair vitorioso com 2 espadas mutantes, já que as armas dele eram fracas em comparação com os espadins letais dela. Mas depois que Ansem estudou a informação por mais um tempo, acabou deixando escapar a impressão que teve delas, fortes. O que era de se esperar, obviamente. Se fossem fáceis de matar, então já teriam sido mortas pelo Deus Negro, por isso as que estavam vivas foram as que não conseguiu matar, então deviam ser criaturas terrivelmente ferozes e poderosas. Ansem balançou a cabeça em negação, depreendendo que cada uma delas seria uma tarefa difícil, só que queria aprender o máximo possível sobre elas antes de partir para a caça. Em meio aos registros detalhando as criaturas de linhagem sagrada, Ansem encontrou uma que podia render uma espada de alma de besta de linhagem sagrada. Era uma rainha cobra de gelo com olhos prateados, seu bando era enorme, sendo compostas por primitivas, mutantes e de linhagem sagrada. Contudo, era possível obter uma alma de besta de espada da cobra de gelo com olhos prateados. Quando Ansem verificou as informações que tinha sobre a espada, seu desejo de matar a rainha cobra de gelo com olhos prateados aumentou. Contudo, a criatura vivia nos vales de gelo, onde a paisagem era perigosa, de modo que seria difícil levar um exército junto para percorrer uma distância tão grande e perigosa. O bando também era enorme, composto por pelo menos 10.000 cobras. E a força delas eram bem consideráveis, visto que tinham escamas de prata que eram de gelo, dificultando as armas de linhagem sagrada em perfurar e causar danos. O poder de ataque delas também era feroz, e suas presas tóxicas podiam picar até escudos de linhagem sagrada, sem falar que podiam voar. Segundo os registros, o abrigo Deus Negro tentou diversas vezes matá-las, e o próprio Deus Negro tentou uma vez, mas fracassou junto com seus soldados. Todas as suas tentativas falharam em matar a rainha cobra de gelo com olhos prateados. Ansem ainda estava pensando num jeito de matar essa criatura, quando acabou avistando Ju Ting, que sorriu e se aproximou falando: "Líder, ainda não foi descansar?" "Não, por quê? O que se passa?" Ansem sorriu de volta para Ju Ting, que até agora se comportou muito bem e não fez nada para desafiar Ansem, então ele estava disposto a mantê-lo no exército se esse comportamento continuasse. "Trouxe algo para você, mas não sei se está interessado." Ju Ting pegou algo e mostrou com cuidado para Ansem. Capítulo 554 – Posso transar? Ansem verificou o que Ju Ting trouxe e viu que eram algumas folhas de pergaminho com algo escrito. Apesar de não serem palavras impressas, também não eram manuscritas, pareciam que foram esfregadas. "O que é isso?" Ansem deu uma olhada em um dos papéis. As palavras que leu eram tão pequenas quanto girinos, mas continham conhecimento referente ao Qigong. Havia 3 folhas de papel, cada uma contendo um parágrafo separado que parecia não ter relação com as demais. Os parágrafos também não apresentavam estar completos, pois parecia haver grandes pedaços de conteúdo faltando nas páginas. "Chefe, gostou da arte de hipergene descrita aí?" Ju Ting sorriu. "Não consigo ler", Ansem disse, enquanto deixava o papel de lado, já que o conteúdo parecia ser apenas uma mistura de texto sem coesão. As palavras em si também eram complicadas de entender, porque eram arcaicas. Nem mesmo conseguiu perceber que a arte de hipergene estava contida nesses papéis, isto é, se tivesse alguma. "Chefe,
Já ouviu falar da arte de hipergene chamada Força Solar de Jade? Zhu Ting perguntou fazendo todo um mistério. Não. Ansem negou com a cabeça. A habilidade soava simples, mas não conseguia nem imaginar do que se tratava. Bem, quando tiver tempo livre e voltar à aliança, que tal pesquisar na esquina sobre ela? Aí conversamos de novo se gostar. Se não fizer isso, temo que não vai acreditar em mim, não importe o quanto eu elogie essa arte de hipergene. Zhu Ting fez uma breve pausa, depois continuou, minha versão é a real, vem de um tempo antigo. Foi copiada de uma certa lápide e posso garantir que é real. É uma chance única. Ansem não descartou a ideia, na verdade, gostou bastante, então esperou Zhu Ting sair e retornou à aliança, porque queria saber mais sobre essa força solar de Jade. A ferramenta de busca mostrou rapidamente vários artigos, então parecia uma arte de hipergene bem popular. Ansem abriu uma página aleatória. Quer ficar duro e durar muito tempo? Quer sua parceira ou esposa gemendo e gritando a noite toda? Tem problemas para ficar duro ou goza rápido demais? Se a sua resposta for sim para qualquer um desses problemas, a força solar de Jade é a solução perfeita para os seus problemas. Você vai virar o rei da pimba na gorduchinha. Sua esposa nunca mais vai pensar no outro na hora do sexo. Tá esperando o que para comprar? Encomende ainda hoje para prender e virar um cabra macho. É o que? Ansem quase cuspiu o chá que estava bebendo. Que porra é essa? Ele clicou em outro link, mas que também se oferecia para vender a mesma arte de hipergene, só que esta estava relacionada ao sofrimento de um rim não saudável. Ansem rapidamente percebeu que era mesmo uma arte de hipergene famosa. Havia diversos tipos diferentes da força solar de Jade na Skinner, cada uma sendo um pouco modificada para atender às várias necessidades de pessoas diferentes. Não era diferente da habilidade Panorama. No entanto, eram todos iguais. Parecia que a força solar de Jade era uma arte de hipergene projetada para o fortalecimento do rim do usuário, mas sua versatilidade funcionava bem ao auxílio e correção de muitas doenças e debilitações diferentes que poderiam afligir os homens. Qual o problema do Zhu Ting? Tenho cara de precisar dessa habilidade? Posso transar com 10 mulheres em uma noite. Ansem levou isso como uma ofensa. Até mesmo sua disposição havia sofrido um duro golpe, não era de se admirar que Zhu Ting tivesse dito para verificar a arte de hipergene por conta própria. Sem falar que essa merda barata tá em todo canto da esquina. Por que eu aceitaria dele se posso achar em qualquer lugar? Quem precisa dessa porcaria? Ansem se sentiu pessoalmente ofendido. Plim plim plim. Ansem ficou furioso e jurou a si que daria uma lição no Zhu Ting que não se esqueceria tão cedo, ensinando a não subestimar as capacidades do mestre. Só que, enquanto pensava em fazer isso, o Conin tocou. Ele aceitou a chamada e uma moça bonita apareceu, era Wan Fu Pinkin. Nossa, você ficou ainda mais bonita. Ansem viu Wan Fu Pinkin mais madura e atraente e não pôde deixar de elogiar sua aparência assim que reparou. Não havia mal nenhum em elogiar. Além disso, ela o ajudou muito antes. Wan Fu Pinkin parecia feliz com um sorriso bem resplandecente. Contudo, ela subitamente congelou, enquanto olhado disfarçadamente para o lado dele, e no fim suspirou. Tem algo no mesmo rosto? Ansem tocou no rosto, perguntando-se por que ela estava olhando para ele assim. Senzinho, os últimos dias foram desgastantes? Wan Fu Pinkin olhou de um jeito estranho. Tá um saco, não tenho tempo nada, Ansem respondeu casualmente, sem saber o que ela queria dizer. A expressão dela era intrigante. Depois de um momento, ela disse, você pode parecer jovem, mas precisa descansar. A saúde do corpo não é compensada por se esforçar demais. Wan Fu Pinkin desligou assim que disse isso. Ela ficou louca? Do que ela estava falando? Ansem olhou para seu Conin e ficou bem irritado com essa chamada, sem saber qual era o problema dela. Ela ligou para ele,
falou alguma coisa sem sentido e depois desligou. O que ela poderia querer? Pensando nisso, Ansem se virou para olhar seu monitor e acabou congelado. Quer ficar duro e durar muito tempo? Quer. O anúncio ainda estava totalmente exibido, de modo que rapidamente entendeu o que havia acontecido. Agora entendeu por que o Wang Fuping agiu de forma estranha e desligou apressadamente. Não, não. Ansem sentiu que estava em apuros e freneticamente ligou para ela. Isso era péssimo. Ele não conseguia nem imaginar o constrangimento, se ela contasse aos outros que Ansem era incapaz de praticar efetivamente. Como as garotas que ele conhecia ouviriam então? Um calafrio percorreu sua espinha só de pensar nisso. Pouco depois, o Colin foi conectado. Espera, me ouça. Vou explicar. Ansem então tentou explicar por que aquele anúncio estava na sua tela. Mas só havia falado apenas 2 frases antes de Wang Fuping responder dizendo: não precisa me explicar o seu problema. Não é da minha conta. A garota da família Gia é bonita, e você tem que se resolver com ela. Não tenho nada a ver com isso. Ela não deu uma chance para Ansem se explicar e desligou antes que ele pudesse começar a falar de novo. Neste momento, o Colin dele tocou com outra pessoa na linha. Ansem estava ficando frustrado e queria ligar de volta para poder explicar. Ele ia apertar o botão de chamada, mas seu dedo escorregou e pressionou atender. A imagem da Ji Yanran apareceu, o que assustou Ansem. Ela estava com um sorriso doce enquanto olhava para ele, mas esse sorriso logo desapareceu também. Ansem queria dar um tapa em si mesmo por ter esquecido de fechar o anúncio de novo. Em seguida, tentou explicar: espera, Yanran. Não é o que você pensa. Arranjei um tempo hoje para a gente pôr em dia. Mas tá tudo bem. É melhor você treinar mesmo, ficarei feliz em esperar por isso, Ji Yanran apoiou. Ansem já estava perdendo a cabeça. Bem quando ia explicar, ela foi chamada por alguém. Ji Yanran então disse ao Ansem: tenho uma reunião agora. Pratique enquanto isso. Não vou te incomodar, mas me prometa que vai descansar. Não, você entendeu tudo errado. Eu posso sem problema, sério, eu posso Ansem queria explicar, mas ela já havia desligado. Capítulo 555, Pergaminhos Originais. Jiu Ting, você vai se ver comigo. Gritos continuaram explodindo de dentro da sala. Ji Yanran desligou o Colin porque precisava participar de uma reunião. Enfurecido, Ansem correu para o teletransportador e voltou ao abrigo. Jiu Ting, seu filho da puta. Vem aqui agora. Chefe, o que foi? Jiu Ting saiu do quarto e não pôde deixar de notar a expressão com raiva do Ansem, então se virou e tentou sair com pressa, mas Ansem fez questão de bloquear sua fuga. Jiu Ting, você e sua força solar de jade de merda. Parece que eu preciso desse tipo de coisa? Meu rim é mais forte que o de um titã. Até me assusto quando fico duro. Ansem fez uma expressão zangada com olhos afiados e cerrando os dentes. Jiu Ting sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Com um sorriso forçado, disse: chefe, se acalme, por favor. Não é o que você pensa. Então o que é? Ansem encarou com intenção assassina. Jiu Ting ficou genuinamente com medo de apanhar, então levantou as mãos enquanto tentava explicar o mais rápido que podia. A força solar de Jade melhora mesmo a masculinidade, mas não é só isso que ela faz. De fato, ela permite que um homem transe 10 vezes sem se cansar, mas alguém como você já é capaz disso, sem dúvidas. Só que o benefício da força solar de Jade que eu estava falando não era esse. Claro que eu dou conta. O rosto do Ansem estava começando a parecer um pouco mais calmo. A função primária da força solar de Jade é fortalecer o rim, que é um órgão central do corpo humano, portanto, seu fortalecimento traz benefícios à resistência, à vitalidade e ao poder. O que eu te mostrei foi a versão real tirada da lápide solar de Jade,
Não é um produto de baixa qualidade que pode encomendar em um site qualquer de merda da esquina. Com essa arte de hipergene, você não vai ficar ofegante nem mesmo depois de viajar mais de 1000 quilômetros num único dia, Jiu Ting explicou. PFFT. Você fala como se fosse algo revolucionário, mas aposto que não é diferente daqueles produtos inúteis pedidos pelo correio na esquina, disse Ansem. Não é a mesma coisa, eu juro. Jiu Ting continuou. Quando a lápide solar de Jade foi desenterrada, muitas pessoas desejaram, aí ela quebrou depois de muita disputa. A lápide já não existe mais hoje em dia. No entanto, algumas cópias da lápide original permaneceram, e eu possuo uma delas. Existem inúmeras cópias já postadas na Skinner. O que torna a sua tão especial? Ansem pensou que Jiu Ting estava tentando passar a perna nele. Não importava se os ensinamentos de uma arte de hipergene eram uma cópia ou não, tudo o que importava era se o conteúdo da cópia estava correto. Chefe, essa força solar de Jade é diferente. Existem muitas versões diferentes por aí na esquina, cada vendedor possui a sua. E cada uma delas fornece efeitos diferentes, e às vezes até negativos. Aquelas na esquina só aumentam um pouco a sua força. Após uma breve pausa, Jiu Ting continuou, só que a versão original dessa habilidade é incrível. Várias pessoas conhecem o conteúdo, mas acabam interpretando de maneiras diferentes. Contudo, o que importa são as palavras contidas. Por quê? O que elas têm? Ansem ficou curioso agora. As palavras oriundas diretamente da lápide possuem uma qualidade mística e curiosa. Os conteúdos podem ser basicamente os mesmos, mas só de ler essas palavras você é dotado com uma força solar de Jade que é bem diferente das que são ensinadas por aí. A cópia original fornece mesmo um resultado especial. Pode até não acreditar em mim, mas estou falando a verdade, pode ser um grande benefício para você. Ansem pegou os papéis, leu e não sentiu nada diferente. Jiu Ting, seja honesto. Tá me trollando? Ansem estava ficando preocupado e começando a realmente acreditar que Jiu Ting estava apenas brincando. Talvez os papéis não fossem nada de especial. Não, não. Eu mesmo copiei este. O verdadeiro é muito precioso, então fiquei preocupado de você destruir os pergaminhos com raiva, se eu não conseguisse explicar direito. A que eu trouxe é uma versão falsa, mas se quiser mesmo, posso te arranjar a cópia original, Jiu Ting falou apressadamente. Me traz a original. Mas se eu descobrir que você mentiu para mim esse tempo todo, bem, aí é melhor não me culpar pelo que vou fazer com você. Ansem encarou Jiu Ting com olhos ferozes. Chefe, vou trazer a força solar de Jade original, mas quero algo em troca, que tal? Quero algumas almas de besta mutantes de variante furiosa em troca dela. Jiu Ting olhou para ele com esperança. Vou pensar. Quero ver o que você tem primeiro, Ansem disse friamente. Jiu Ting não ousou dizer mais nada e foi buscar a cópia verdadeira, então voltou depois de um tempo trazendo um pequeno cofre. Em seguida, colocou o cofre na frente do Ansem, abriu com cuidado e tirou a cópia genuína, que então colocou cuidadosamente sobre a mesa. Chefe, viu? Eu prometi que era diferente da última que te mostrei, Jiu Ting falou com confiança renovada. Ansem estudou a nova versão que Jiu Ting trouxe. Sua mera presença parecia diferente só de olhar, mas não conseguia dizer de que maneira. Ele então pegou as 3 cópias falsas em uma mão e a verdadeira na outra. Em seguida, leu todas lado a lado. As palavras eram as mesmas, assim como a cor. Mas vendo a versão genuína, realmente havia uma sensação indescritível. Afinal, qualquer arte de hipergene sempre permeava a atmosfera próxima com uma nuance mística. Viu, chefe? Eu disse que não estava mentindo. Jiu Ting sorriu. Existem mesmo algumas diferenças notáveis e pequenas. Ansem verificou cópia real várias vezes, tentando identificar a sensação estranha que estava tendo. Não é só um pouco diferente, as diferenças são surpreendentes.
Desde que a lápide solar de Jade foi destruída, essas cópias legítimas se tornaram os pergaminhos mais preciosos. Só com elas pode aprender a força solar de Jade certa. As réplicas na Skinner são inúteis. Até podem fornecer umas vantagens, mas não é nada que uma dieta equilibrada e alguns abdominais não resolvam. Acredite em mim, se quiser aprender a força solar de Jade, isso é exatamente o que você precisa. Zhu Ting continuou exaltando a grandeza da cópia que possuía. Como quer negociar, então? Ansem desviou o olhar ao perguntar. 5 pergaminhos compõem a cópia inteira. Que tal uma página para 2 almas de besta mutantes de variante furiosa? Zhu Ting não demorou muito para responder, visto que já tinha a resposta exata. Tá batendo bem da cabeça? Quer 10 almas de besta mutantes de variante furiosa por essa porcaria? Ansem arregalou os olhos, estarrecido com essa proposta. Mas está a ver, Zhu Ting tentou falar, mas foi interrompido. 2 almas de besta mutantes e 3 de variante furiosa. Isso é o máximo que posso oferecer. É pegar ou largar, a escolha é sua. Chefe, por favor. Mas por favor. Isso é um artefato único. Não vai encontrar nada parecido em todo o universo. Zhu Ting parecia chateado com essa situação. É tudo que posso oferecer. É isso ou não tem negociação. Ansem se virou para sair. Ele até tinha mais que isso para oferecer, mas sua contraoferta visava principalmente impedir que muitas almas de besta de variante furiosa ficassem disponíveis entre a população agora. Ok. 3 de variante furiosa e 2 normais. Fechado, Zhu Ting cerrou os dentes ao concordar com a oferta do Ansem. Ansem deu uma olhada nos documentos que estava prestes a receber em troca, para garantir que não houvesse problemas ou truques, e então fechou o negócio. Ansem se virou e deu alguns passos, mas então se virou de volta e perguntou para o Zhu Ting, depois que eu aprender isso, posso mesmo ficar com 10 ao mesmo tempo? Capítulo 556, Força Solar de Jade. Ansem voltou ao quarto e começou a estudar a cópia de 5 páginas da Força Solar de Jade. Por causa do seu conhecimento do léxico antigo, teve pouca dificuldade em decifrar o texto. Os caracteres eram arcaicos e o conteúdo da arte de Pergênia era rico. No geral, parecia uma boa habilidade para fortalecer os rins. Os pergaminhos emanavam uma aura mística, enquanto ele encarava os papéis. À medida que Ansem estudava, sentiu que estava entendendo cada vez mais sobre isso. Quanto mais perto Ansem olhava, mais clara era a sua compreensão e percepção dessa aura enigmática. Então é isso que é a força solar de Jade. Não é tão nojento quanto Zhu Ting disse. Não é diferente do mantra da heresia, que fortalece o coração. Esta aqui só fortalece os rins. Ansem terminou de ler e chegou a essa conclusão com muita surpresa. Ansem ficou cada vez mais surpreso quando percebeu o quão boa essa habilidade realmente era. Era definitivamente uma habilidade que não era facilmente alcançável e que poderia ser muito procurada, mas por que Zhu Ting deu com tão pouca resistência? Do jeito que Ansem viu, a força solar de Jade não perdia para o mantra da heresia. Se fortalecer o coração era para fortalecer a força e amplificar os poderes, então fortalecer os rins era como atualizar o tanque de armazenamento de energia. Se os rins não fossem melhorados com a força solar de Jade, seria como usar carvão para produzir fogo e calor, o que era eficaz, mas não eficiente. Também não era uma queima limpa, só que melhorar os rins seria como usar um gás de queima limpa como propano, eficaz, eficiente e duradouro. As melhorias eram enormes. Agora, era como usar combustível normal para tentar impulsionar um foguete para o espaço. Quando fortalecido, Ansem acreditava que conseguiria aprender uma grande variedade de habilidades e usar de um jeito mais eficaz do que nunca. Sua resistência e força atingiriam um nível totalmente novo. Se essas suposições estivessem corretas, a capacidade de combate dele seria maior do que nunca, e sua duração do desempenho máximo durante lutas prolongadas seria quase sem igual. Já foi determinado antes que,
para estar entre os melhores, era necessário ser capaz de durar por até 2 horas sem esgotar a energia. Só que, fortalecendo os rins desse jeito, acreditava que poderia lutar na capacidade máxima por 24 horas. Contudo, Ansem ficou cauteloso e suspeito do motivo de Zhu Ting ter entregado uma habilidade bem importante tão casualmente. Se tivesse percebido toda a extensão dessa habilidade antes, teria trocado com prazer por mais almas de bestas de variante furiosa. Seu palpite era que ele já devia ter aprendido a força solar de Jade. Era provável que muitos outros tivessem aprendido isso também, antes de cair nas mãos do Zhu Ting de alguma forma. No entanto, quando aprenderam, não acabou sendo tão eficiente e só aumentou um pouco a força e as outras capacidades. Isso foi provavelmente devido à menor compreensão. Compreender verdadeiramente toda a textura e riqueza das palavras nesses pergaminhos era um talento que poucos possuíam. Ansem foi capaz de entender toda a extensão da arte de Pergene primeiro, porque seu cérebro foi combinado com um cristal vermelho, o que levou a um aumento natural das suas capacidades de percepção. O segundo motivo foi por causa da compreensão recente do Sutra Dongguan. Sua maneira de perceber e pensar ficou mais clara, por isso, percebeu coisas que os outros não haviam notado ao ler a cópia da Força Solar de Jade. Para as pessoas comuns, o poder concedido por meio da Força Solar de Jade era fraco e insubstancial. A percepção deles era muito limitada para perceber as pequenas diferenças que separavam o que aprenderam e o que Ansem poderia aprender. Simplificando, não conseguiram entender direito a Força Solar de Jade. Depois que Ansem praticou mais algumas vezes, sentiu os rins vibrando como pedras queimando, a sensação era como se houvesse 2 fogões pequenos acesos lá dentro, fornecendo energia. Sentiu que não precisava mais descansar, mesmo se corresse por 3 dias e 3 noites. Que habilidade foda! Não vou ter problemas em lutar contra 10 criaturas de uma vez, quando dominar. Ansem ficou de bom humor. Contudo, aperfeiçoar a força solar de Jade levaria bastante tempo. Por sorte, ele não estava com pressa. Ainda estava se perguntando como poderia matar a Rainha Cobra de Gelo com olhos prateados. Sem 2 espadas de linhagem sagrada, uma quantidade infinita de vigor não seria relevante contra os espíritos gênios. Felizmente, Ansem estava no controle do abrigo Deus Negro agora. As elites do Mestre Antigo ainda não estavam sob seu comando direito, ainda ouvindo Dong Lin em segredo em vez do Ansem, mas eles definitivamente ajudariam a matar uma criatura de linhagem sagrada. Ansem verificou atenciosamente a lista de elites do abrigo Deus Negro e escolheu 10 pessoas para ir junto matar a Rainha Cobra de Gelo com olhos prateados. Chefe, já tentamos matar a Rainha Cobra de Gelo com olhos prateados antes com Deus Negro. Mas acabamos fracassando, porque era muito forte. No domínio daquela criatura safada, acabamos perdendo a eficiência dos nossos ataques e fomos subjugados. Ser cercado por cobras não é uma tarefa fácil, é ridículo de perigoso. Algumas das elites que acompanharam Deus Negro na caça antes contorceram o rosto de medo, assim que ouviram o plano de matar a criatura. Até tentaram fazer Ansem desistir da ideia. Já tomei a decisão. Parem de discussão e obedeçam, Ansem respondeu com frieza. Com isso, algumas das elites perderam a esperança. Dong Lin e Ansem já haviam chegado a um acordo, então os que foram selecionados para essa missão não tinham outra escolha. Ansem levou 10 pessoas com ele para o Vale das Cobras de Gelo. Como possuíam documentos cartográficos, tiveram pouca dificuldade em navegar pela neve para chegar aonde queriam. Todos chegaram ao destino com um estado perfeito. Dizia-se que era um vale de gelo, mas, na realidade, o local parecia mais um grande desfiladeiro de geleiras, onde fendas colossais nos terrenos congelados se dividiam para formar bacias estreitas e onde a neve se acumulava em quantidades perigosas. Se cair em uma, era quase certo que ficaria submerso na neve. Eles conseguiram ver movimentos nos campos nevados, onde agora pisavam. Era o movimento de uma cobra branca de gelo com olhos prateados, avançando como uma minhoca feroz. As cobras de gelo eram brancas com olhos mortais e prateados.
Elas se camuflavam quando submersas nas pilhas de neve e eram quase impossíveis de serem vistas. Quem não prestasse muita atenção, nunca veria uma chegando antes de ser tarde demais. Eles não sabiam quantas cobras de gelo povoavam este desfiladeiro perigoso, mas sabiam que ficariam imediatamente paralisados com o congelamento se fossem mordidos por uma. Uma boa armadura poderia aguentar contra a mordida de uma cobra de gelo comum, mas se fosse a mordida de uma mutante, então não faria diferença nem mesmo ter uma aptidão física acima de 100. Uma pessoa mordida acabaria sendo congelada em pouco tempo. Esses 10 evoluídos tinham mais de 100 de aptidão física, mas ainda estavam morrendo de medo, então fizeram o possível para atrasar e arrastar a viagem até lá, gastando tempo como se a vida deles dependesse disso. Bem, realmente dependia. Ansem percebeu isso, mas não ficou chateado. Em vez disso, sorriu e disse: bem, que tal assim? Vocês não precisam arriscar a vida nem entrar no vale. Eu vou sozinho para atrair a rainha cobra de gelo com olhos prateados. Vou atrair até aqui para que possamos combater juntos, sem a intrusão das outras cobras. Excelente! As elites todas assentiram em concordância com alegria, porque não queriam pisar naquele vale. Os perigos ali eram demais para eles. Sem falar que não seria culpa deles se Ansem morresse por entrar sozinho. Só que tem uma coisa que vou deixar bem claro. Se eu atrair a rainha cobra de gelo com olhos prateados, e alguém decidir fugir, bem, não me culpem pela minha crueldade em resposta à deserção. Até mesmo Dong Lin não poderá ajudar os covardes que fugirem. Ansem olhou para cada um friamente. Em resposta, um dos evoluídos disse: não se preocupe, chefe. Não somos assim. Vamos dar o nosso melhor para te ajudar a matar. Sua boca falou isso, mas ele pensava exatamente o oposto. Como os demais, acreditava que Ansem não voltaria vivo se entrasse lá sozinho. Capítulo 557 – Anormal Vale das Cobras. No início, pensaram que Ansem possuía asas e que planejava voar sobre o vale para atrair a rainha cobra para fora, visto que era quase impossível alguém descer andando até lá. A profundidade da neve era capaz de enterrar qualquer humano, sem falar que cair lá era o mesmo que cair em uma cova de neve ocupada por cobras hostis, o que seria a morte certa. Voar podia ajudar, mas nem tanto também, porque as cobras de gelo também possuíam a capacidade de voar, e assim uma batalha desequilibrada aconteceria rapidamente. Elas até não podiam voar muito alto, mas ainda era impossível escapar da perseguição delas, enquanto estivesse no Vale de Gelo. Foi por isso que pensaram que a decisão do Ansem de entrar sozinho era um ato suicida. Mas lá estava ele, percorrendo o vale sem asas. A verdade era que Ansem havia prendido a pele de Jade, então não ficou com medo de ser congelado. No entanto, não significava que queria ser mordido pelas cobras. Quando entrou o Vale de Gelo, Ansem saltou correndo. Enquanto corria, seus passos eram tão leves que deixavam apenas uma pegada rasa na neve, que só era possível notar prestando muita atenção. Passo Celestial, além de pegar emprestado a força do próprio ar, também permitia que o usuário ficasse tão leve quanto uma nuvem. Com o domínio dela, era totalmente possível atravessar campos nevados sem deixar nenhum rastro. Imóveis, os evoluídos que ficaram para trás observaram Ansem indo e ficaram estarrecidos, não conseguindo acreditar que Ansem era só um evoluído. Todavia, mesmo o corpo dele ficando tão leve, ainda atraiu a atenção das cobras de gelo. Ele notou duas saltando de suas criptas brancas e nevadas. Essas criaturas com escamas brancas brilharam de um jeito ofuscante sob o sol daquele dia. Elas esticaram os corpos e abriram as asas como cigarras gigantes. Depois afundaram na direção dele, mas acabaram passando direto por ele, então giraram no ar e tentaram de novo. Ansem havia lido os perfis das cobras antes e sabia que elas possuíam asas. Podiam até não voar alto, mas eram incrivelmente habilidosas no voo. Por causa disso, sabia que não podia correr o risco de desacelerar, de modo que avançou desviando dos ataques delas. Ele não matou as duas cobras de gelo porque só queria trair a rainha cobra para fora.
Sem falar que o cheiro de sangue podia atrair todas as outras cobras do vale, e isso só o deixaria em apuros. Portanto, ignorou a perseguição das duas e continuou avançando. Ocasionalmente, mais algumas cobras se juntaram, mas não representavam uma grande ameaça para Ansem, que percorreu a neve e continuou se esquivando de cada ataque, enquanto avançava para o desfiladeiro. Os evoluídos esperando se entreolharam, todos estarrecidos. Era extremamente raro testemunhar um evoluído tão habilidoso. Vocês acham que ele consegue atrair a rainha? Um evoluído perguntou com um olhar estranho, enquanto observava a sombra fugaz e humanoide se esquivando de ataques no vale. Não sei bem. É tenso quando estamos falando dele, um evoluído respondeu. O chefe quer que a gente colete o máximo possível de informações sobre ele, mas será que vai acreditar se contarmos tudo o que estamos vendo? Espero de verdade que o chefe não nos obrigue a ir contra ele. Esse cara é assustador demais. Se ele fosse meu inimigo, eu nem conseguiria dormir direito. Mesmo tendo muita proteção, ainda ficaria com medo de ser decapitado. O nível da habilidade dele é assustador. Eu quem diga. E até que seguir ele não é uma má ideia, até porque não é tão cruel e orgulhoso como o Deus Negro. Dá até para argumentar com Ansem. Em pouco tempo, Ansem desapareceu da vista deles. A montanha nevada tinha mais de 50 quilômetros de extensão, e tudo o que ele sabia era que a rainha cobra estava em algum tipo de caverna de gelo no meio do vale, então decidiu ir nessa direção. Quando passou da marca de 5 quilômetros, já estava sendo perseguido por umas 300 cobras de gelo, o que surpreendentemente era um bom resultado. Se tivesse matado apenas uma cobra de gelo, mais de 10.000 estariam mordendo seus calcanhares. Que estranho! A caverna de gelo não deveria estar na marca dos 15 quilômetros. Já corri quase 20 quilômetros. Por que não achei ainda? Ansem ficou intrigado. Nesse momento, já havia 1.000 cobras atrás dele, mas teve sorte de ser habilidoso o suficiente para ultrapassar e desviar de todos os ataques. Contudo, com o passar do tempo, chegou a um golfo estreito de encostas íngremes e de gelo, onde só possuía caminho adiante. No entanto, ainda não conseguia ver nenhuma caverna de gelo. Os arquivos diziam que o corpo da rainha cobra de gelo com olhos prateados era enormíssimo, com pelo menos 100 metros de comprimento. Dessa forma, necessitava-se uma caverna com 200 metros de largura para ela caber, então seria difícil não notar a entrada para tal covil subterrâneo. Ansem correu por mais 5-10 quilômetros, mas ainda não viu sinal da caverna de gelo ou do suposto covil, de modo que começou a se perguntar se foi enganado. Será que a equipe de inteligência errou? Foi coincidência? Ou foi de propósito? Só que percebeu que isso não era possível após pensar melhor. A informação era bastante datada, e eles não tinham ideia de que Ansem estava planejando matar a rainha cobra, portanto, seria impossível fazer algo assim em tão pouco tempo. Achou que vou me aprofundar mais. Ansem continuou avançando, quando algo estranho chamou sua atenção. O bando de cobras de gelo em sua perseguição era agora significativamente menor. Quanto mais avançava, cada vez mais cobras desistiam de perseguir, assim, alguns quilômetros depois, não havia mais nenhuma. Ansem sentiu um calafrio e falou, será que este é o território da rainha cobra? E elas não ousam se aproximar mais? Mas esse também não parece ser o caso, porque as cobras de gelo devem proteger a rainha cobra, não fugir. Ansem pensou que tinha algo errado no Vale de Gelo, pois alguma coisa devia ter acontecido para estar diferente. Ele olhou ao redor, mas não conseguiu ver o que havia de errado com a região. Por causa da neve ao redor, não conseguiu detectar a presença de mais cobras de gelo. Além disso, um silêncio ensurdecedor agora permeava a atmosfera do vale. O sol, originalmente visível no céu, tornou-se encoberto por nuvens carregadas. Neve caía e, embora não fosse densa, transpassava uma sensação indescritível de desolamento. Não havia vento para carregar a neve, então caiu verticalmente se fundindo com a neve que já cobria o vale.
Era uma sensação de deixar o coração palpitando mais rápido. Já cheguei até aqui, não posso voltar atrás agora. Ansem não queria desistir ainda, então cerrou os dentes e seguiu em frente. De qualquer jeito, possuía uma asa de linhagem sagrada de variante furiosa, então podia voar para longe a qualquer momento. Por causa disso, as cobras não conseguiriam capturar Ansem, caso decidissem voltar. De start, não havia nada para temer. Ansem percorreu mais 10 quilômetros sem encontrar uma única cobra. Após essa árdua jornada, ele chegou a uma parede de gelo na frente, mas o problema era que ficou encurralado na direita e na esquerda por geleiras letais. Havia chegado ao final do desfiladeiro. De repente, Ansem conseguiu identificar a presença de uma caverna na parede de gelo à sua frente, só que não era o que esperava, visto que possuía 3 metros de altura e só 1 de largura. Parecia estranho por ter essa altura e finura. Ele não conseguiu ver nada só pela entrada, então invocou a armadura dourada e o glifo e depois se adentrou. Capítulo 558 – Ovo Elétrico. A caverna de gelo não era muito profunda, de modo que chegou ao fim, depois que andou por alguns quilômetros. No fim, a caverna estreita se abriu revelando um covil largo. Ansem não enfrentou nenhum perigo e também não encontrou nenhuma criatura no caminho até lá. No salão de gelo, ele notou a presença de um ovo tendo a metade da altura de um humano adulto. Seu tom prateado dava uma sensação metálica, e seu exterior brilhante estava adornado com vários padrões delicadamente escritos. Ansem ficou animadíssimo com essa descoberta. Depois correu em direção ao ovo e disse: "Haha! Nasci com o cu virado para a lua. Não creio que encontrei um ovo logo aqui, deve pertencer à rainha cobra." Ansem sabia que era difícil as criaturas terem filhotes. Por exemplo, o rosnador dourado usou toda a força vital para produzir um descendente e transmitir a sua essência de gene ao filhote. Parecia que fazer isso levava à morte voluntária da mãe. Todavia, o covil e a caverna de gelo estavam totalmente limpos, sem nenhum sinal da rainha cobra. Para Ansem, esta era uma oportunidade de ouro, então não hesitou em estender a mão para tocar o ovo metálico e prateado. Ai! Ansem recuou seus dedos quando levou um choque. Seus cabelos dos dedos agora ficaram arrepiados, e ele recuou 2 passos por causa dessa carga elétrica e quase caiu. Caralho, que ovo é esse? Por que é elétrico? Ansem arregalou os olhos, enquanto encarava o ovo com uma expressão confusa e perplexa. Nesse momento, viu como os padrões da casca do ovo estavam destacados, mas agora ficou mais escuro comparado à aparência anterior. Ansem observou o ovo com suspeita, porque havia comido vários antes, mas nunca tinha visto um assim. Enquanto pensava, um barulho veio do lado de fora, o que deixou Ansem surpreso, pensando que a rainha cobra havia retornado. Ele aguçou os ouvidos para ouvir, mas tudo o que escutou foram sons de passos humanos. Ansem franziu a testa olhando para a entrada da caverna. Os caras que trouxe com ele não ousaram vir para aqui, então quem quer que fosse não estava associado a ele, nem ao seu ataque à rainha. Dando uma olhada, Ansem viu uma pessoa com armadura azul, cabelo preto e asas brancas entrando na caverna. Como suspeitava, não era um dos evoluídos que ficaram esperando, só que, para seu conforto, era alguém que conhecia. Li Dongmu, Ansem observou com curiosidade e então chamou seu nome. Jamais esperava encontrar essa pessoa aqui, e pelo visto tinha acabado de chegar. Felizmente, não havia cobras de gelo nessa área, senão voar desse jeito teria sido uma péssima ideia. Você pode ter chegado aqui primeiro, mas fica com quem reivindicar primeiro de acordo com as regras. Yi Dongmu viu onde estava o ovo prateado e, em um piscar de olhos, usou toda a energia para avançar lá. Não faça isso! Ansem estendeu a mão e tentou agarrar Yi Dongmu, que ao ver isso, usou toda a sua força para ir ainda mais rápido. Quando alcançou seu prêmio, abraçou o ovo de braços abertos. Ai! Li Dongmu gritou como se fosse um grito final de alguém morrendo. Brutalmente eletrificado, todo o seu cabelo ficou espetado para cima, enquanto ele caía no chão com força,
com as mãos estendidas como se ainda estivesse abraçando o ovo. Parecia que ficou paralisado pelo choque elétrico. Ansem sorriu enquanto caminhava até Lee Dong-mu, depois negou com a cabeça e falou: "Eu não estava tentando te impedir de pegar o ovo. Só tentei te agarrar para impedir isso. Tava querendo ser legal." Lee Dong-mu olhou para Ansem com desaprovação, não acreditando nele. Ansem observou Lee Dong-mu lutar para se sentar e quis rir. Na verdade, ele havia de fato enganado para descobrir se ainda havia corrente elétrica no ovo depois que tocou. E agora tinha a sua resposta. Neste momento, ficou claro que esse ovo não era comum, claramente devia ser um poderoso. O pobre Lee Dong-mu estava demorando muito para se recuperar do choque, mas dificilmente poderia culpar Ansem. Afinal, era sua própria culpa por ter se apressado. Nunca ouvi falar que a rainha cobra possuía habilidades elétricas, pensei que só podia congelar. Como é que esse ovo tem uma eletricidade tão forte? Ansem andou ao redor do ovo algumas vezes, só observando. O padrão dele parecia ter sido destacado novamente depois de eletrocutar Lee Dong-mu, mas a luz estava começando a desaparecer de novo. Lee, acho que vamos ter que quebrar esse ovo. Deve ser o único jeito para poder comer. Sou mais fraco que você, então por que não toma a iniciativa? Ansem se virou para ele novamente, observando enquanto lutava para mover seus membros. Lee Dong-mu olhou com desdém, como se dissesse: acha que sou idiota. Ansem não se atreveu a tentar quebrar o ovo, pois a eletricidade dada por um pequeno toque era bastante dolorosa. E se ele virasse um carvão na hora de esmagar e a eletricidade fosse liberada? Vendo Lee Dong-mu ainda incapaz de se mover, ele não se atreveu a ir primeiro, então começou a pensar em um jeito de abrir. Se voltasse para a aliança, poderia conseguir um par de luvas isolantes, mas demoraria um bom tempo, e a eletricidade parecia instável. Talvez as luvas não ajudassem muito, e sem falar que não tinha um par, então teria que se dar ao trabalho de comprar. Mas quem teria imaginado que haveria um ovo emitindo quantidades tão intensas de eletricidade em tal lugar? Ele não havia se preparado para esse cenário, então suas opções eram limitadas. Se decidisse voltar, Ansem também não queria deixar o ovo para trás. Lee, já chegamos até aqui, então não podemos voltar de mãos vazias. Tem certeza que não quer tentar de novo? Ansem queria convencê-lo a tentar de novo. Não, mas vou ver como você vai se sair. Lee Dong-mu não se mexeu e continuou sentado ali. Seu rosto estava pálido, o que sugeria que foi significativamente ferido pela eletricidade. Bem, já que não quer tentar, então é claro que eu não vou. Mas se nenhum de nós vai tocar, então ficar aqui é um desperdício de tempo. Como não faz sentido ficar, tô vazando agora. Ansem então começou a ir embora. Contudo, Lee Dong-mu continuou sentado onde estava, nem mesmo tentou impedir Ansem de sair. É sério, tô vazando agora. Ansem deu mais alguns passos lentamente, certificando-se de que Lee Dong-mu pudesse ouvir. Ele simplesmente franziu a testa para Ansem e murmurou: tanto faz. Ansem deu mais 2 passos à frente, mas depois voltou. Com um sorriso, ele disse: se bem que você parece muito solitário. Não vou te abandonar assim, talvez seja melhor fazer companhia. Lee Dong-mu revirou os olhos, ele não era um grande fã do Ansem, isso ficou óbvio. Mas Ansem realmente queria mesmo que ele tentasse de novo. Além disso, ficou com medo de sair e Lee Dong-mu tentar quebrar o ovo sozinho, ficando com tudo para si, o que significaria uma viagem desperdiçada. Enquanto os dois falavam, um barulho de algo rachando podia ser ouvido vindo do ovo. Ambos pularam e olharam para ele. Eles viram que o ovo com metade do tamanho de um humano tinha algumas rachaduras. De alguma forma, estava começando a abrir sozinho. Ansem e Lee Dong-mu pularam e observaram ansiosamente o ovo rachando. Se estava rachando porque tocaram antes, então estava tudo bem, mas se isso fosse uma ocorrência natural, então estariam em apuros. Kátia! Outro ruído de rachadura soou,
E agora rachaduras percorriam todo o ovo como teias de aranha. Capítulo 559 Ovo rachado. Ansem e Idong-mu recuaram alguns passos, observando o ovo prateado e metálico com alerta máximo. Era apenas um ovo, mas descarregou correntes elétricas enormes, sem dúvidas não havia nada de normal. Eles suspeitaram que a criatura dentro do ovo devia possuir habilidades poderosas e aterrorizadoras. Craque, craque. Mais e mais rachaduras começaram a surgir pelas laterais do ovo, até que uma lasca da casca foi aberta, e uma cabeça prateada e fofa estava tentando sair de lá dentro. Os olhos da criatura estavam apenas entreabertos. A criatura estava tentando sair da casca do ovo. Não é uma cobra? Ansem e Idong-mu congelaram, acreditando que seria um filhote da rainha cobra de gelo com olhos prateados. Porém, não foi o que esperaram, porque a criatura tentando sair estava coberta por uma pelagem prateada e tinha orelhas longas e afiadas. Era uma raposinha, e seus olhos ardiam com o ardor de uma fênix. A criatura pequena finalmente conseguiu se libertar e sair do ovo. Podia ter acabado de nascer, mas já tinha o tamanho de um tanuki adulto. Sua pelagem era exuberante e abundante, além de uma cauda majestosa varrendo a concha atrás dela, até parecia que teve uma evolução para prosperar no ambiente áspero e gélido em que nasceu. Poc. Depois de sair da casca do ovo, a criatura não conseguiu se equilibrar em pé, de modo que caiu no chão com os membros instáveis. A queda devia ter doído, porque gritou 2 vezes. Que saco! Por que existe algo assim logo aqui no Vale das Cobras? E nunca ouvi falar de raposas saindo de ovo, Ansem olhou com perplexidade. Foi então que Idong-mu começou a se mover com a adaga na mão. Como uma rajada de vento, ele avançou na criatura enfraquecida que ainda estava jogada no chão com dor, mirando num dos olhos entreabertos. Contudo, Ansem recuou alguns passos, porque essa cena era familiar demais para ele. Quando o rosnador dourado nasceu, ele fez a mesma que Idong-mu estava fazendo agora. Plim! Idong-mu era um assassino talentoso e seus ataques eram letais, mesmo sendo imprevisíveis. A ponta da adaga dele foi apunhalada diretamente na pálpebra da raposa prateada, só que ela não conseguiu penetrar, sendo impedida pelo som de choque entre aços. Era como se a pálpebra fosse de metal. RRRRRRRR. A raposa prateada uivou, mas Idong-mu não se intimidou e tentou empurrar a lâmina com mais força. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um raio formou um arco na adaga em suas mãos, e logo uma corrente elétrica incrível surgiu do metal da arma penetrando seu corpo. Pang! A raposa prateada caiu no chão novamente, enquanto Idong-mu foi arremessado para longe. Essa corrente elétrica era tão forte que a sua armadura ficou enegrecida e suas asas brancas ficaram carbonizadas com a plumagem reduzida a algumas penas escassas e fumegantes. Desta vez o dano foi ainda maior, visto que Idong-mu caiu no chão todo acabado, incapaz de se mover. Ansem até pensaria que ele tivesse morrido se não fosse capaz de detectar o seu batimento cardíaco. Merda, é um filhote de uma super criatura. Ansem foi dominado por calafrios, quando confirmou que essa criatura não era de linhagem sagrada. Idong-mu era poderosíssimo, então, com a força que usou no golpe de adaga, era impossível a criatura não sofrer danos se fosse uma recém-nascida de linhagem sagrada. A mesma coisa aconteceu quando lutou contra o Rosnador Dourado, só que as supercriaturas do primeiro santuário só eram fisicamente fortes e não possuíam habilidades especiais. E quando foi contra o Rosnador Dourado, não acabou tão ferido quanto Idong-mu estava agora. A raposa anteriormente dócil agora ficou com raiva, então se levantou e foi rapidamente atrás do agressor, avançando no Idong-mu que agora estava caído no chão. Parecia que a raposa prateada queria se vingar do que acabou de acontecer. Ansem correu para Idong-mu gravemente ferido e tentou afastá-lo do ataque. Idong-mu era um dos seus maiores clientes e nunca pechinchava numa negociação, portanto, a morte dele seria ruim para os seus negócios. Ansem pegou Idong-mu e foi para a saída.
A raposa prateada tentou perseguir os intrusos, mas acabará de nascer, então ainda estava fraca e não conseguiu controlar o corpo direito, de modo que, quando foi atrás deles, teve dificuldade em perseguir em linha reta, muito menos manter o ritmo necessário para acompanhar os dois. Ansem não se atreveu a fazer nada agressivo contra a raposa prateada, apenas arrastou Lee Dong-mu para a saída, temendo com o pensamento de se tornar inimigo de uma super criatura filhote. Ele sabia que esses filhotes podiam ser estranhos, especialmente aqueles que nasciam da barriga da mãe. Pelo que entendia, aqueles que vinham de um ovo eram bem diferentes. Era muito cedo para Ansem avaliar as diferenças específicas, mas a carne do filhote rosnador dourado não se decompôs como a maioria das outras super criaturas. Além disso, o anjo evoluiu quando comeu a carne dele. Por maior que fosse, era uma circunstância única oferecida por uma criatura única, não era algo que pudesse ser replicado ou confiável de acontecer novamente. Ansem pensou que poderia facilmente deixar a raposa para trás com base na velocidade dela de perseguição. Ao sair da caverna de gelo, ele arrastou Lee Dong-mu por uma distância de 5 quilômetros, depois olhou ao redor para ver se estava sendo seguido e, então, achou que era uma boa hora para ver a gravidade dos ferimentos do dele. Estava péssimo. Em várias áreas, sua pele estava rasgada em resposta ao poder do choque elétrico, além de estar enegrecida. Foi uma sorte estar usando uma armadura, caso contrário, teria morrido na hora que levou o choque. Podia não estar morto, mas estava gravemente ferido. Olha como sou legal salvando você da morte. Não se esqueça disso e pague essa dívida depois. Ansem aplicou algum remédio nas feridas do Lee Dong-mu incapacitado. Enquanto cuidava dos ferimentos, falou, é uma pena que também estou sendo forçado a usar minhas pomadas mais caras em você. Não vou hesitar em dar a conta quando acordar. Ai! Lee Dong-mu começou a gritar, encolhendo-se de dor. Podia ser eficaz mais tarde, mas a aplicação do remédio doía bastante. Para de chorar! Parece um bebê chorão. Se não consegue aguentar essa dorzinha, como espera ser alguém grande no futuro? Os modos do Ansem deixaram um pouco a desejar. Você nem me deu anestesia antes de passar essa desgraça ardente nas minhas feridas. Por que não experimenta, hein? Vamos ver se você chora, babaca. O rosto do Lee Dong-mu ficou pálido de dor e seus lábios tremeram, então acabou xingando, sem se importar com as maneiras em tal situação. Foi mal, mas não trouxe anestésico comigo. Isso é tudo que tenho, então o que mais espera que eu faça? Só aguente essa dor, pelo menos não corre o risco de morrer. Ansem limpou a garganta e começou a aplicar mais pomada nas feridas que faltavam. Ai! Lee Dong-mu gritou novamente, então agarrou a perna do Ansem e mordeu. Ai! Quando Ansem estava na caverna de gelo, ele desinvocou a armadura assim que ouviu o Lee Dong-mu entrando. Então agora sentiu uma dor insana de cada dente cravado na sua panturrilha, de modo que acabou acompanhando o outro na gritaria de agonia. Me solta! Virou um tubarão de merda agora? Só morde e não solta! Ansem empurrou a cabeça dele, mas a dor do Lee Dong-mu era tão forte, que sua cabeça estava tremendo. Com medo de acabar mordendo a própria língua, ele tentou morder o que estava mais perto, que por acaso era a perna do outro. Ansem continuou gritando de dor, e depois deu tapas na cabeça do Lee Dong-mu diversas vezes. Ele rolou no chão frio, depois que Lee Dong-mu finalmente soltou. Era como se todo o seu corpo tivesse sido drenado de energia, de modo que ficou ofegante no chão tentando se recuperar. Quando Ansem olhou para sua perna, ele viu o sangue escorrendo das marcas de 2 dentes. Assim que estava prestes a gritar com o homem ao seu lado, ele testemunhou uma sombra prateada vindo em sua direção, era a raposa prateada. Capítulo 560 – Criatura inacreditável. A expressão do Ansem mudou. A raposa prateada tinha acabado de nascer, mas já era bastante rápida, sem mencionar que estava acelerando conforme se aproximava. Em pouco tempo, ficou a apenas 5 metros deles. Por um breve momento,
Ansem pensou em invocar suas asas para escapar. Mas a raposa prateada não fez nada, apenas ficou lá observando Ansem com os olhos de fênix. Ele ficou amedrontado e recuou alguns passos, afastando-se para longe do Lee Dong-mu. Em seguida, pensou, por que está me encarando? Quem te atacou tá bem ali. Mas a raposa prateada não prestou nenhuma atenção no Lee Dong-mu. Seus olhos apenas traçaram cada movimento do Ansem, que ficou assustado com isso. Quando ele se moveu para a esquerda, seus passos foram acompanhados pelo olhar da raposa prateada. Ansem ficou com o coração acelerado e pensou, ah, não. Será que essa criatura é tão tapada que não reconhece quem atacou? Lee Dong-mu ainda estava no chão, mas subitamente invocou outro par de asas roxas e voou para longe. Valeu, mais tarde te pago. Lee Dong-mu disse, enquanto voava para longe. Ansem ficou com raiva e pensou, que filho da puta ingrato. Se eu não tivesse te salvado antes, você teria virado ração da raposa filhote. E agora me abandonou aqui, sozinho. Lee Dong-mu nem olhou para trás enquanto subia, apenas voou bem alto no vale de gelo e se mandou para longe. Não demorou muito para que desaparecesse totalmente de vista. Ansem sabia que Lee Dong-mu estava gravemente ferido e incapaz de lutar. Por causa disso, não ficou realmente bravo com ele, afinal, era uma questão de princípio acima de qualquer coisa. A raposa prateada continuou olhando para Ansem, mas com uma expressão confusa. Ele não sentiu que a raposa prateada estava sendo agressiva, nem que tinha intenção de matar. Todavia, ainda era normal as criaturas fazerem isso, escondendo facilmente seus hábitos assassinos. Mesmo assim, ainda sabia que a raposa não pretendia matá-lo. Mas ainda se sentiu desconfortável, enquanto era encarado pela raposa. Afinal de contas, o capricho de uma criatura podia mudar num instante. E se ficasse com fome no instante seguinte e decidisse comer Ansem? Ok, mocinho. Seus ossos ficaram fortes, e seu rosto tem uma aura sagrada, sem dúvidas vai se tornar bem poderoso algum dia. Mas, se você quiser comer, como uma criatura de linhagem sagrada ou algo do tipo. Não eu. Minha carne é inferior e carece dos nutrientes que uma raposa jovem e saudável como você precisa. Ansem tentou apaziguar a raposa prateada, enquanto recuava lentamente. Mas a cada passo para trás que dava, a raposa prateada dava um passo à frente. Quando Ansem foi para a esquerda, ela fez o mesmo. A maneira como olhava parecia sugerir que o reconhecia. Ah, por que está me seguindo? A mente dele estava explodindo, tentando descobrir o que exatamente estava acontecendo. De repente, pensou em algo: gatos e cachorros amam seguir coisas. As pessoas costumavam jogar bolas para cães e gatos pegarem ou perseguirem. A raposa não era muito diferente de um gato ou cachorro, então será que compartilhava o mesmo hábito? Ansem vasculhou os bolsos, mas não conseguiu encontrar uma bola. Tudo o que encontrou foi um frasco do tamanho de um punho. No entanto, dentro dela havia um elixir que valia dezenas de milhares. Este era o tipo de remédio que não estava disposto a gastar no Lee Dong-mu. Contudo, com a sua própria vida em jogo, cerrou os dentes com força e jogou o frasco bem longe. Ansem estava apenas tentando ver o que aconteceria, antes que a raposa prateada pensasse em matá-lo. Como esperava, ela observou a direção da garrafa e saltou em perseguição. Ansem ficou encantado, pois não tinha certeza se realmente funcionaria. Com o tempo que acabou de ganhar, ele imediatamente se virou e começou a correr. A última coisa que queria fazer era perturbar uma super criatura, já que estava bem ciente dos riscos depois de ver o que aconteceu com Lee Dong-mu. Todavia, Ansem não correu muito, quando viu a raposa prateada correndo pela neve branca. Apesar de correr o mais rápido que podia, ela ainda conseguiu alcançar com facilidade. Na boca da raposa prateada, a criatura estava segurando o frasco que foi jogado bem longe. Ansem ficou pasmo com a rapidez com que a raposa prateada o alcançou e sabia que sua própria velocidade nem se comparava com a dela.
Agora estava considerando seriamente a ideia de invocar as asas e voar bem alto. Só que, no segundo seguinte, acabou desistindo dessa ideia, porque então a raposa decidiu escalar rapidamente um pilar enorme de pedras e depois pulou. Seu salto fez um arco de mais de 10 metros, e a velocidade com que subiu foi mais rápido que as asas de linhagem sagrada de Variante Furiosa podiam voar. Se Ansem invocasse mesmo as asas, e isso irritasse a raposa prateada, então era provável que sofresse um ataque mais grave do que o que Idongmu sofreu. Ansem parou de correr, sentindo-se sem esperança. A raposa prateada também parou e ficou a apenas 1 metro de distância, depois colocou o frasco de remédio no chão perto dos pés dele. Bom garoto. Ansem forçou um sorriso. Ele queria dar um tapinha na cabeça da raposa prateada e acariciar em parabéns, mas apenas esticou os braços até a metade antes de congelar. Afinal, era uma super criatura. Se estendesse a mão e a raposa prateada não pensasse bem em sua abordagem e ficasse com raiva, ele provavelmente perderia o braço. Vendo Ansem parar de se mover, a raposa prateada se aproximou gentilmente da sua perna e começou a lamber. Ansem ficou tão apavorado que quase chutou a cabeça da raposa prateada, mas, quando olhou para baixo, notou que a raposa prateada estava lambendo bem onde Idongmu havia mordido. O sangramento tinha parado, mas a ferida ficou, só que algo estranho aconteceu quando ela lambeu. Com seus próprios olhos, Ansem testemunhou suas feridas desaparecerem misteriosamente. Ele congelou, quase incapaz de acreditar que estava sendo curado pela raposa prateada. Ela recuou alguns passos, e como um animal fofinho, levantou-se para olhar para ele com a cabeça inclinada. Ansem ficou perplexo e sentiu instantaneamente que toda a sua compreensão anterior das criaturas não apenas havia sido subvertida, como totalmente virada de cabeça para baixo. Ele tentou estender a mão novamente e pensou em acariciar a cabeça da raposa prateada, mas, ainda assim, foi dominado por um medo e não conseguiu, de modo que sua mão congelou no lugar mais uma vez. Mas então a raposa prateada se aproximou elegantemente e colocou ativamente sua própria cabeça nas palmas da mão do Ansem. Em seguida, fechou os olhos e esfregou a cabeça ali, parecendo gostar. Ela é mesmo uma criatura selvagem? Ansem ficou atordoado e curioso, e então começou a acariciar a cabeça dela com essa mesma mão. A raposa prateada parecia uma garotinha do jeito como era fofa quando Ansem acariciava sua cabeça. Ele sentiu vontade de abraçar só de ver a criatura. Não, raposas são traiçoeiras. Será que está apenas me enganando para eu abraçar ela? Vai que está tentando me fazer baixar a guarda para me atacar antes que eu tenha a chance de me defender. Ansem ficou com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas, era uma super criatura, então não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Só que, depois que Ansem acariciou a raposa prateada mais algumas vezes, a criatura caminhou entre suas pernas e se esfregou nelas. Realmente parecia que queria um pouco de amor. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.